Aos amados irmãos, inscritos e não inscritos do canal, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Hoje é um tema muito especial e muito importante. Como Satanás imita Jesus? Vamos ver na simbologia, vamos ver como o inimigo, ele tenta distorcer a Bíblia, mostrando que sabe, e quais doutrinas o inimigo deturpa da Bíblia, tá bom? Vamos aprender agora. Agora, a simbologia, ok? Primeira simbologia, o leão. Cristo, nosso Senhor, Apocalipse 5:5. E disse-me um dos anciãos, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Nosso Senhor, ele é o leão da tribo de Judá. E como é que o inimigo imita nosso Senhor? 1 Pedro 5:8 diz exatamente assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Segunda simbologia, filho. Nosso Senhor Jesus, Mateus 16,16 diz assim: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Agora vamos ver como o inimigo imita Jesus nessa simbologia. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Você percebe que o inimigo ele tenta pegar a mesma simbologia de Cristo e ele deturpa essa simbologia. Ele destrói, certo? Próxima simbologia, homem. Mateus 16:27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Olha o que o inimigo faz. O mesmo versículo anterior, do inimigo do slide anterior. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E a terceira, né? Terceira não, a última simbologia, que seria a quarta, ela é da serpente. Você fala assim, como assim, irmão? Você não entendeu errado. Tem uma simbologia, uma tipologia de Cristo em serpente. João 3,14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ou, em algumas versões, serpente de bronze. Ok? Então, a serpente de bronze do deserto tem uma simbologia representante a Cristo. Aí o inimigo também tem. Apocalipse 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados na terra. Bom, agora vamos ver sinais e prodígios. E vamos entender nesse estudo a diferença das pessoas que é usada por Deus para sinais e prodígios e que é usada pelo inimigo, infelizmente, achando que é Deus. Vamos lá, Jesus Cristo, sinais e prodígios. Romanos 15:19. Pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Itílico tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. Agora, olha o inimigo. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, para ser de Cristo, ele tem que ter poder e sinais com a virtude do Espírito de Deus. Já o inimigo, ele vem com mentira. O que é mentira? Falso evangelho, falsa doutrina, falsa pregação. E a ação dele é cheia de injustiça. Ele não obedece à Bíblia. Ele não obedece os mandamentos. Ele não obedece estatuto. Ele não obedece juízo. Ele obedece o que ele acha que é para obedecer. Entende? Agora a presença, isso é importante. Jesus Cristo, João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, como é que eu sei que eu adoro a Cristo? Ou seja, eu vou consertar. Como é que eu sei que eu adoro a Deus? Através de Cristo? Se você tiver a luz da vida. Agora, o inimigo. 2 Coríntios 11,14. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz.
Você acha que está servindo a Cristo e pode estar seguindo o inimigo, por causa da doutrina, irmão. O que diferencia esses dois é a doutrina bíblica. Então, muitas pessoas estão seguindo uma luz que acham que é de Deus, que acham que é de Jesus e não tem doutrina bíblica sobre isso. E algumas pessoas estão servindo a Cristo porque seguem a Bíblia. A doutrina é a Bíblia, não é religião. Você não segue placa de igreja, você não segue pastor humano. O nosso pastor é Jesus Cristo e temos que seguir as palavras de Jesus Cristo. Quem está na igreja na frente, ele só tem um cargo de pastor. Ele não é. Só tem um pastor que é Jesus. Ele apacenta as ovelhas. Você não vê na Bíblia Pedro sendo chamado de pastor. Você não vê. Hoje em dia, a maioria ou alguns são muito arrogantes. Eu sou pastor. Eu olho para ele, grandes coisas. A arrogância desse povo é tão grande que o título endeusa esses caras. Isso é perigoso. O uso da Bíblia. Vamos ver como o inimigo usa a Bíblia e vamos ver como Jesus usa a Bíblia. Né? Primeiro eu vou começar pelo inimigo, porque ele começa em Mateus 4 toda a história em relação de como ele utiliza a Bíblia. Né? Mateus 4,3. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Aí eu vou explicar o que Jesus falou e explicar o enredo para vocês. Mateus 4,4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que que o inimigo tenta lhe mostrar? Que você não tem que seguir a Bíblia, o importante é Jesus. O importante é o amor. A Bíblia deixa de lado. Isso é o que o inimigo faz. Deixa essa ordem de Deus para lá. Esquece isso. O que que Jesus fala? Não, eu tenho que obedecer o que Deus manda. Não é a minha vontade que tem que prevalecer, é a de Deus. O próprio Jesus está falando. Então tem muitas pessoas que pensam assim, infelizmente. Segundo ponto, Mateus 4, versículos 5 e 6. A parte de Satanás, né? Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Pináculo, irmão, é a parte mais alta do templo, tá? E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e te tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Aqui tem um problema. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que a pessoa, quando tropeçar numa pedra, os anjos seguram. Mas Jesus não estava numa pedra, ele ia se jogar do alto para baixo. Você consegue entender como o inimigo, ele pegou a Bíblia, ele tirou de contexto e pregou para Jesus? É isso que os falsos profetas fazem. Ele tira de contexto e prega errado. E o que Jesus respondeu? Mateus 4,7. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Pronto. Jesus pegou a Bíblia na Bíblia. E é isso que temos que aprender com Jesus. Você vai pegar a Bíblia na Bíblia, não pegar contexto de religião de ninguém. É Bíblia na Bíblia. Bom, vamos lá. A última parte do uso da Bíblia é errônea, o inimigo. Mateus 4, de 9. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aqui tem dois pontos. Primeiro, que muitas pessoas dizem que esse monte é o Everest. A Bíblia diz que é o Everest, irmão? Não. Então, se a Bíblia não diz, não pregue que é. Ponto final. E aqui o inimigo está mostrando uma coisa impressionante. Ele está mostrando o caminho mais fácil. Jesus tinha que morrer para salvar a humanidade. O que o inimigo fala? Não morre não, para com isso. Morrer, Jesus? Que isso? Morrer não. É só me adorar que acaba o problema. E é isso que o inimigo faz hoje. Muitas pessoas são sinceras com Deus, e o que ela escuta? Tu entrou na igreja, tua vida piorou. Tu entrou na igreja, tu tá cheio de problemas, sai da igreja. É o inimigo falando, aquela pessoa, ela está sendo indiretamente, sem perceber, usada pelo inimigo. E o que Jesus responde, Mateus 4,10? Então disse-lhe Jesus: Vai de Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás, ou prestarás culto.
Então, nosso dever é cultuar a Deus independente da nossa situação humana. O exemplo é de Jó. Temos um exemplo bíblico. Agora, o que o inimigo não imita? O que ele não imita? A doutrina, irmão. Se o inimigo imitar a doutrina 100%, você não vai estar sendo enganado. Simples assim. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Agora vamos ver a doutrina, a de Cristo e a do engano. Vamos começar com a de Jesus. 2 João 1,9. Todo aquele que prevaquira e não preserva ou persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Ponto. Você está seguindo a Bíblia ou que não está escrito? Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. João 8,28. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Toda a doutrina de Cristo é de quem? Do Pai. Então, a Bíblia toda é a palavra do Pai através de quem? De Cristo. Ponto. Você segue a Bíblia, você está no caminho certo. E se você não segue? Você segue falsas doutrinas, você segue coisas que nem está escrito. Olha o engano. 1 Timóteo 4,2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Que são muitas, irmão. Vamos explicar hoje essas doutrinas. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que é a consciência cauterizada? Ele fala tanta mentira em relação à Bíblia, que mesmo que você abra a Bíblia para ele e mostre, ele chama a Bíblia de mentirosa. Não, não acredito não. Eu acredito na minha experiência. Eu acredito no que eu sinto. Na Bíblia não interessa, é só a vontade dele. Mente cauterizada, né? Infelizmente. Salvação por meio sem ser Jesus. Que a Bíblia relata? João 10,9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então você só é salvo por Jesus Cristo. Mas o que que o engano diz? Todas as religiões levam a Deus. Não. Jesus nunca pregou religião. Onde é que está escrito na Bíblia que Jesus pregou religião? Os homens inventaram uma religião. Mas tudo que Jesus pregou está no Antigo Testamento, salvo Apocalipse, que tem algumas colocações a mais ali. Mas tudo está escrito no Antigo Testamento e o Novo, ele mostra na prática e tem ensinamentos que eles nos explicam melhor todos os enredos. Mas não está escrito que Jesus fundou uma religião. Segundo, para ser salvo tem que ser vegetariano. Eu já escutei uma pessoa falando isso. Não é possível que o cara lançou essa. Irmão, sinceridade. E eu fui conversar com o irmão. Irmão, você tem certeza? Onde é que o senhor leu isso? Que Bíblia o senhor leu que para ser salvo tem que ser vegetariano e vegano? Não, mas fulano disse. Cuidado, isso aí não é bíblico. O senhor está reproduzindo uma informação que é falsa, é uma mentira. Tá? E dentre outros também, né? Ajudar o pobre, a pessoa é salva. Guardar sábado é sinônimo de salvação, é meio de salvação. Aí começa. Gente, vou explicar do sábado daqui a pouco. Juiz investigativo. Existem algumas denominações que crêem no juiz investigativo. Isso aí é a maior mentira já inventada por uma ideologia religiosa. Juiz investigativo não existe. Eu vou explicar o que é juiz investigativo e eu vou mostrar que a Bíblia, o juiz investigativo está equivocado. O juiz investigativo prega que desde 1854, Jesus entrou no, no véu mais profundo do santuário e assim ele começou a interceder por toda a humanidade. Eu vou fazer um vídeo no futuro só sobre juiz investigativo, para não me prender muito aqui. Então, como é que eu destruo o juiz investigativo? Vamos supor que hoje o Joãozinho está sendo julgado. Vamos supor que existe esse juiz. Estou dando um exemplo para quebrar o juiz investigativo de uma vez por todas. O Joãozinho hoje, ele é uma pessoa que ele está longe de Deus, uma pessoa que faz tudo o contrário à palavra de Deus. Aí Jesus vai pegar o livro do Joãozinho e vai carimbar. Perdido, hoje. Mas vamos supor que em dezembro desse ano, no dia 10, o Joãozinho aceite Jesus. Mas ele, mesmo aceitando Jesus e batizado, ele não será salvo.
Porque o juízo investigativo, Jesus já disse que ele está perdido. Só com esse exemplo eu quebro o juízo investigativo. Entende? O que é que a Bíblia diz sobre juízo? Hebreus 9, 27. Fala assim: E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Então, o juízo só acontece quando a gente morre. Eu só vou ser julgado quando eu morrer. Mas tem uma exceção, que é isso que temos que entender. Quando vier a marca da besta, as pessoas estarão vivas. Elas não morrerão naquele momento. Algumas estarão vivas, algumas vão aceitar a marca da besta e outras vão aceitar somente a Bíblia e sua palavra. Os vivos que aceitaram a marca da besta, eles serão julgados apenas naquele momento. Eles vão perder a salvação automaticamente. Aceitou a marca da besta não tem como ser salvo. Aí Daniel 12:1 explica: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. A última perseguição da igreja. Né? Mas diz assim: mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então haverá um último julgamento? Haverá, mas ele vai demorar quase não sei quantos anos, não, ele vai ser rápido, porque Jesus tem que voltar. O tempo, a marca da besta veio ao mundo, foi mostrada, o tempo acabou. O tempo acabou. Entende? Esse é o problema, as pessoas não compreenderem o que está escrito e inventar essa doutrina. Deus único. O que o engano diz? Existe uma trindade, três deuses coeterno, três deuses em um, três deuses que se não sei o que, começa essa enrolação. Tá? E o que a Bíblia diz sobre a trindade? Ela diz que não existe. Olha só. João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só. Só é singular, irmão. Não invente. Que conheçam a ti só. Só é singular. Só, vamos dar um exemplo aqui. Só o Leone chegou cedo. Só fui eu. Não tem outro. Aí coloca aqui, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a Bíblia diz quantos deuses existem na Bíblia? Um. O Pai. O Pai. Ninguém mais. Não seja enganado por Babilônia. 1 Coríntios 8, 5, 6. Porque Paulo dizendo, Jesus já estava no céu aqui. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou quer na terra. Eu não leio parênteses, tá bom? Todavia, para nós, os apóstolos, há um só Deus, o Pai. E agora, Trinitário, me explica essa. Me explica. Para os apóstolos, há quantos deuses? Um, o Pai. Aí explica de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Jesus Cristo não é Deus, ele é Senhor, ele é divino, ele é ungido, ele tem autoridade. Jesus é Elohim. Ele não é Deus. Você não entendeu o perigo da Trindade? A pessoa fala assim: ah, Jesus conseguiu suportar porque ele é Deus. Ele é melhor do que eu. Não, Jesus veio em forma humana, irmão. Jesus veio nos ensinar a viver sem pecado. É por isso que as pessoas que creem na Trindade não conseguem largar os pecados. Porque eles estão presos numa falsa doutrina. Jesus não veio esse mundo para nos dar o exemplo de como viver obedecendo a Deus. Está escrito. Vou fazer um vídeo futuramente sobre Deus único novamente. E vou fazer um vídeo sobre o que a Bíblia diz sobre esse aspecto. Para não deixar muito longo esse aqui. Hierarquia no céu. Já fiz um vídeo sobre esse. O que o engano diz? Não tem hierarquia. Todos são iguais. Aí a Bíblia chama isso de você está mentindo. Olha o que a Bíblia diz. João 10, 29. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. O Pai é maior de quem? Todos. Ninguém é maior que o Pai. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Qualquer discussão, discuta com Cristo. João 14, 28. Ouviste o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis. Porque eu disse, eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que quem? Jesus. Qualquer dúvida, discuta com Cristo.
1 Coríntios 11:3. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então Cristo, ele tem sim alguém maior. Ele obedece ao Pai, ele não é igual. Qualquer dúvida, reclame com Paulo. Dom de línguas. Já fiz um vídeo sobre isso, mas eu vou recolocar aqui. O engano. Labachúrias, Siri canta, Siri pula, Siri roda, Siri deita. Tudo isso é língua do inimigo. Não é nada de Espírito Santo isso aí. Isso é um dos maiores enganos depois da Trindade no meio do povo de Deus, esse negócio de língua estranha. Olha o que a Bíblia diz. Atos 2, 5 a 11. Isso aqui é o contexto das línguas do Pentecoste. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos ou piedosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Nação debaixo do céu é países, ok? E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Eu não estou vendo nada de anjo aqui, nada de estranho. Eu estou vendo língua de países que estão na terra. Eu não vejo nada de estranho aqui. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Irmãos, galileus são pessoas analfabetas. Eles mal sabiam ler e escrever. A maioria nem sabia. E eles ainda falavam o aramaico, que era a língua mais pobre do hebraico, uma língua mais coloquial. É tipo nós fumo, nós vai. Seria mais ou menos, não é assim, mas é para você entender a distância de uma língua para outra. Versículo 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Agora, me diz, onde é que está a língua estranha nisso aqui? Não tem, irmão. Não seja enganado. Eu já vi um irmão chamando sobre mas ele falou assim para mim, irmão, eu acredito no que eu senti. Eu falei, o inimigo está te enganando, porque você tem que abrir a Bíblia para ler a verdade, irmão. Não caia na cilada do inimigo. Não seja enganado. Mas eu senti. Não interessa o que você sentiu, não interessa o que você acha. O que interessa é a Bíblia. É isso que os cristãos têm que entender hoje. Por isso é que a igreja de hoje é Laodiceia. É nem quente nem frio, é morno. Estão vivendo uma verdade misturada com mentira. E as pessoas não conseguem entender isso, preferem ser enganadas pelo vinho de Babilônia, porque acham que sabem de. A pessoa quer saber mais do que Deus, que escreveu, que mandou os apóstolos escreverem isso aqui. É triste. De onde eles eram? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfia, Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar as grandezas de Deus. Língua, dom de línguas são idiomas, irmãos. Não caia na falácia do inimigo. Mandamentos de Deus. O que é que o engano diz? Foi abolido. Aí a Bíblia chama um cara desse de mentiroso. Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, os santos é o povo de Deus. Qual é a característica? Você crer em Jesus e guardar a lei, guardar o mandamento. Que o sábado está dentro dele, não está fora. Né? Apocalipse 22:14. Esse aqui é a tradução original, porque a que você tem na sua Bíblia, Padre Ferreira de Almeida, foi traduzida errado. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. As ações de justiça representam você guardar a lei. E ainda vem gente dizendo que mandamento é abolido e que sábado é abolido. Né? Impressionante. O sábado está onde? Dentro da lei. Abre Êxodo capítulo 20, versículo 2 a 17, o sábado está lá dentro. Esses mandamentos é todo o Êxodo 20, de 2 a 17. A lei de alimentação, o que o engano prega? Foi abolida, é só para judeu, é só orar pelo porco ou pelo animal que ele fica limpo. Eu não sei de onde o cara inventou, de que buraco, só se for da Bíblia dele, porque aqui, as 17 versões que eu tenho em casa, que eu leio para fazer todo esse aparato para vocês, não encontro isso. Na Bíblia que ele inventou, tem. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a visão de Pedro do lençol, que eu vou demonstrar aqui.
E qual o contexto dessa visão? Para você ver que estão lhe ensinando errado onde você pode estar congregando. Atos capítulo 10, versículo 11 a 16. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda, ou impura, né? E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se para o céu. A pessoa pega esse contexto isolado, olha aqui, ó, já pode comer porco, está liberado. A pessoa que fala isso não lê Bíblia. Porque se você pegar Atos 10, versículo 28, é só você descer um pouquinho, no mesmo capítulo. Olha o que a Bíblia nos ensina. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. A visão de Pedro não era para o porco ficar limpo, irmão. Não seja enganado pelas doutrinas de Babilônia. A visão de Pedro era que Pedro pregasse para os gentios. Porque Pedro não falava com gentio, ele não pregava. Pedro tinha a ideia que a salvação era só para os judeus. Por isso Paulo escreve isso aos romanos. Nós temos que entender o que está escrito, irmão, e não inventar. Eu fico triste, irmão. Eu falo assim, mas eu fico triste com essas besteiras que eu vejo na internet. Ou nas igrejas, né? Conversa com os mortos. Antigamente, o nome disso era ser necromante, hoje é espiritismo. E ainda dizem que é segundo os evangelhos de Cristo. Impressionante. O engano. Podemos nos comunicar com os mortos. Eu estou falando de cristianismo. Se tem alguma outra denominação, visão religiosa que fala com os mortos, a regra é sua. Eu estou falando de cristianismo. Vamos abrir. Eclesiastes 9, 5 e 6. Porque os vivos sabem que vão morrer ou que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Então, quando a pessoa morre, ele não lembra de mais nada, nem que você existe. Aí ele continua: Também o seu amor, seu ódio, sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Agora, o que, que a Bíblia fala em Deuteronômio? Agora eu vou pegar um pouquinho mais pesado. Lembrando que o nosso objetivo aqui não é falar mal de religião de ninguém, tá bom? Nós estamos mostrando o que a Bíblia fala sobre essas regras que não são bíblicas. Mas você tem um poder de acreditar em quem você quiser. Deuteronômio 18, 10, 11. Entre ti não se achará quem passa pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulta um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Hoje em dia, nas igrejas, tem tanto espírito de adivinhação que as pessoas acham que esse espírito é de profecia, né? Vamos chegar lá. Agora, vamos falar sobre esse trecho inferno. Eu tive uma conversa muito agradável com um rapaz. Eu não sei qual foi o canal, eu acho que foi o Para Que Possamos, ou foi outro. Eu gosto de alguns vídeos, não concordo com muitas opiniões, mas eu assisto. E não foi, foi outro. Foi um vídeo histórico que falava sobre a história de Anás e Caifás. Foi esse mesmo. E a pessoa disse lá que uma irmã da igreja, Deus tinha levado ela para o inferno pela ver Anás e Caifás. Quando eu vi isso, eu não sei se eu achava graça ou chorava. Então, eu vou lhe explicar o que é o inferno bíblico para você não ser enganado por essas falsas profetisas que tem por aí. Ah, porque Deus me levou para o... Vamos lá. O engano. Inferno que o diabo mora, onde os não salvos são atormentados. Isso foi tirado da cultura grega, irmão. A palavra inferno no grego quer dizer sepultura. Quando eu morrer, eu quero ser cremado. É uma coisa pessoal. Mas meu pai, quando ele morreu, ele foi enterrado no cemitério. Então meu pai está no inferno. Ah, então ele está sendo atormentado pelos anjos caídos? Não, irmão. Ele está enterrado. Inferno na Bíblia quer dizer sepultura.
Não esse inferno que tem um lago de fogo, que o anjo caído pega um tridente e fica te espetando morto. Não é isso, irmão. Não seja enganado pelo inimigo. Você tem que ser prudente. O que, que a Bíblia diz? Apocalipse 20, 13 a 15. E deu mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. O que é inferno? Sepultura, estavam mortos, foram sepultados. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Como é que fala inferno e lago de fogo, irmão? Se o engano diz que já tem fogo lá dentro. É só ler direito. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A pessoa só vai ser destruída, só vai entrar no lago de fogo após os 1000 anos ou milênio, destes em Apocalipse. Antes disso, ninguém está no fogo, irmão. Não seja enganado. Quem inventou isso aqui foram os estudiosos, entre aspas, estudiosos cristãos, que misturaram culturas gregos com o cristianismo. Aí começaram a inventar outras coisas, né? O sábado. O engano foi abolido só para judeu. O que Jesus fala sobre o sábado em Marcos 2, 27 e 28? E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem. Do homem. Eu vou fazer uma remixagem aqui, desculpe. Do homem. Do homem. Do homem. Do homem. Do homem. Do homem. Aí não está dizendo judeu. Aí está dizendo homem. E não o homem por causa do sábado. Por que, que Deus criou o sábado no sétimo dia lá em Gênesis? Por causa do ser humano. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Se eu guardo o sábado, Jesus é meu Senhor. É isso que ele está dizendo. Eu sou Senhor do sábado. Eu estava lá quando foi criado. Eu ajudei a criar. Entende? Eu sou arquiteto do sábado. Agora a salvação por guardar sábado. Aí a situação fica complicada, irmão. Só é salvo quem guarda o sábado. Algumas denominações que guardam o sábado não são todas as pessoas que pregam isso de lá. Eu vou deixar bem claro. Mas algumas pessoas, ou um quarto, um quinto de pessoas, um décimo, um número de pessoas, dizem que só vai ser salvo se guardar o sábado. A pessoa que fala isso, ela não lê Bíblia. A pessoa só é salva por Jesus Cristo. Eu sou um guardador do sábado, eu guardo o sábado e no meu canal eu nunca preguei e nunca vou pregar que sábado é ponto de salvação. O sábado representa a obediência a Deus que reflete no amor a Cristo e no amor ao Pai. Aí é bíblico. Mas a pessoa falar que para ser salvo tem que guardar sábado, aí a situação é embaraçosa. Olha o que diz Êxodo 8, Êxodo 28 a 11. Lembra-te do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Essa obra é obra financeira, irmão. É trabalho que ganha dinheiro. Tá? Mais uma vez eu toco nesse ponto. Mas o sétimo dia é sábado do Senhor teu Deus. De quem é o sábado? De Deus, irmão. O sábado não é seu. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. A pessoa que vai passar um tempo na sua casa. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Porquanto abençoou o Senhor, dia de sábado santificou. Quando você pega Gênesis 2, de 1 a 3, é a mesma coisa que você pegar Êxodo 8, 11. Ele fala que aquele shabat, aquele descanso, é o dia de sábado aqui. Tá? Os humanos, o corpo humano, né? Aí o que é a filosofia? Eu falo assim, eu gosto da filosofia como conhecimento. Mas a pessoa pegar a filosofia e tentar botar na Bíblia, aí o cara já extrapola. A filosofia diz que nós temos corpo, alma e espírito. O que é que a Bíblia diz que nós somos? Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. Então o ser humano, ele é uma alma. A alma tem o fôlego de vida e o pó. Certo? Então, o ser humano não tem 3 coisas, ele tem 2. Aí você fala assim, mas irmão, nós temos o Espírito Santo. Beleza, concordo. Mas o Espírito Santo não é meu. Ele foi dado a Deus, através de Cristo, para mim. Mas ele não faz parte da minha essência. O Espírito Santo não é meu. Porque senão ele chamaria Espírito do Leone. Não. Espírito Santo de Deus. O Espírito é de Deus, não é meu. Profecia. Isso aqui é o que mais me dói.
Sabe, eu vejo amigos meus sendo enganados com essas falsas profecias que dão na igreja. Deus está me revelando que você vai casar com não sei quem, que você vai abrir uma sapataria. Aí começa essas coisas carnais, desse povo carnal. O engano. Você profetiza para a vida de alguém, ou achando que Deus revela a vida da pessoa para outra. E o que, que a Bíblia diz? 1 Timóteo 1,18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. O que representa isso? A profecia para a vida da pessoa ela acontece para o âmbito espiritual. E as pessoas não são espirituais, as profecias não vão ser espirituais. As pessoas são carnais e a profecia é carnal. Profecia espiritual. Em Apocalipse 22:7. Eis que presto venho, ou logo venho, desculpa a linguagem. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. A profecia também ela revela para a igreja, para o povo de Deus, não é placa de igreja, é para o povo de Deus o futuro. Então, cuidado com essas profecias. E além da Bíblia, isso aqui é muito perigoso. Vamos ler o engano? Muitos falam que coisas, ou dizem que foi revelado por Deus ou por anjo e pregam e defendem o que está escrito. Uma pessoa se diz: "Ah, Deus me revelou. Um anjo me mostrou. Não sei o que veio. Isso aqui é de Deus." Mentira do inimigo. 1 Coríntios 4:6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então nós temos que seguir apenas o quê? A Bíblia. Ah, mas fulano diz, não interessa o que ele diz, é a Bíblia. Não ir além da Bíblia. Qualquer outro livro que dizem, que pregam a verdade, tirando a Bíblia, é mentira. Ponto final. Batismo dos mortos. Vou ler um engano primeiro. Pode batizar os mortos, abrir a sepultura, tirar o cadáver, depois batizar e enterrar de novo a pessoa. As pessoas que fazem isso, eles pegam o versículo de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 29, que diz assim: de outra forma, que farão os que se batizam em favor dos mortos? Se em absoluto os mortos não ressuscitam, por que estão se batizando em favor deles? Quando você vai ler todo um contexto de 1 Coríntios 15, ou do versículo 20 até o versículo 34, aqui não está dizendo para batizar mortos. A pessoa está pegando um versículo isolado da Bíblia e pregando uma heresia terrível. Cuidado com o versículo isolado. Outros intercessores. O engano. Há vários intercessores. A Bíblia. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, o Pai, claro, já vimos isso em slides anteriores, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não é, com todo o respeito a que eu tenho aos católicos, ao respeito que eu tenho aos apóstolos, ao respeito que eu tenho à mãe de Jesus, mas ninguém intercessor de ninguém, só Jesus Cristo. Ninguém. Quem é o único intercessor? Há um só mediador, um só intercessor. Jesus Cristo. O resto pode ser pessoas maravilhosas. Parabéns, mas só isso. Uma coisa muito usada hoje em dia, dízimo é dinheiro. A maioria das denominações religiosas enganam vocês. Um engano, dízimo era para o pastor viver uma vida de luxo, ou para isso ou para aquilo. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre dízimo? Números 18, 21. Levítico 27, 32 primeiro. Quanto a todo o dízimo do rebanho bovino e do rebanho ovino e caprino, de tudo o que passa sobre o cajado do pastor, esse dízimo será santo ao Senhor. Então o primeiro dízimo está dizendo que dízimo era o quê? Animais, não era dinheiro, irmão. Não seja enganado, era animais. Número 18, 21. Dê aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel como herança, pelo serviço que presta o serviço da tenda da revelação. Me responde uma coisa, o seu pastor é levita? Não. O seu pastor da tribo de Levi? Não, ele nem pode receber dízimo. Você está sendo enganado. Mateus 23, 23. Jesus falando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã,
do endro e do comínio, e omitis o que há de mais importante da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Deveis fazer essas coisas se omitir aquelas. Ah, Jesus está dizendo que é para devolver dízimo, mas Jesus está dizendo para levita. Sacerdote é levita, meus amigos. Não é o seu pastor da igreja que se autodenomina levita, não sabe nem o que é isso. E aqui o dízimo era o que era? Hortelã. Olha, hortelã não é dinheiro. Puxa, endro não é dinheiro e cominho também não. Nunca foi dinheiro, você está sendo enganado. Agora, para encerrarmos as imagens de escultura. Mais uma vez, nada contra quem quer ter em casa mais imagens, tá? Você decide seguir o que você desejar, fique tranquilo. Mas estou aqui para falar a verdade de Deus para a sua vida. E nada contra quem tem também, certo? Opinião, decisão é sua. Engano. Pode ter imagem de escultura porque Deus mandou fazer uma serpente de bronze. Muitos católicos, quando eu vou conversar sobre isso, mas Deus mandou Moisés levantar uma serpente de bronze. Aí as pessoas não entendem o contexto da serpente de bronze, porque a maioria dos católicos, não são todos, eu conheço muito católico que lê Bíblia. Lê Bíblia, mesmo em alguns pontos ele tirando de contexto, mas lê. A maioria não lê. Assim como tem evangélico também que nem abre a Bíblia. Né? E são enganados também. Então, só porque Deus falou para Moisés levanta uma serpente de bronze, eu posso fazer uma imagem de Nossa Senhora. Ninguém sabe como foi Nossa Senhora, meus amigos. Põe na sua cabeça, essa imagem não é Nossa Senhora, essa imagem foi inventada. Não tinha celular para bater foto de Maria na época, não tinha nem câmera. Então você tem algumas imagens católicas que é só uma simbologia, eles acham que é daquele jeito. Jesus não é branco, Jesus ele é judeu. Ele tem uma pele um pouco mais escura, um pardo, e não tem olho azul. Então eles mentem para vocês até nisso. É muito triste, irmão. Êxodo 20, versículo 4 e 5. Não farás para ti mais esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Mas é uma imagem, não estou cultuando, irmão. Eu estou botando como uma homenagem. Não interessa, não é para fazer. Não faça. Ponto final. Meus irmãos, que vocês tenham aprendido sobre as doutrinas bíblicas e versus a do engano, que vocês consigam ter a luz da Bíblia para colocar em prática. Irmãos, um abraço apertado, que Deus abençoe, um ósculo santo a todos. Até a próxima.